Olá, meu nome é Janaína e eu vou apresentar para vocês o que é uma impressora 3D. Você sabe o que é uma impressora 3D? Você não sabe? Como assim? Então não tem problema não, eu vou explicar para você. As impressoras 3D, elas são consideradas objetos inteligentes. Elas podem imprimir coisas como, por exemplo, tecido, alimentos, joias e até mesmo tecido humano. Vou entrar mais a fundo com você. Você quer saber como é que elas funcionam? Então vem comigo. Cientistas estão trabalhando em baratear as impressoras 3D para que a média das pessoas possam pagar e que também seja fácil de usar. Antes dessa técnica ser desenvolvida, para se construir um protótipo de uma peça funcional de um motor, por exemplo, era preciso primeiro modelar manualmente a peça, para depois informar e fazer o molde. Um processo quase tão trabalhoso quanto produzir efetivamente a versão final do produto. Com a impressão 3D, tudo isso ficou mais rápido. Os materiais usados na impressão costumam ser resina plástica e modelagens com laser. Mas outras matérias-primas, como papel, açúcar, borracha, areia e até tecido humano, também são utilizados. Para ficarem prontas, o tempo de impressão pode ser de poucos minutos até de muitas horas, pois o que determina isso é o tamanho e a definição do objeto. Além de rápidas, as impressões não apresentam materiais tóxicos na fabricação, e os materiais utilizados para a impressão não se deformam com o tempo. Antes de tudo, o primeiro passo é obter um arquivo digital 3D. Você pode obter o seu arquivo 3D em duas maneiras. Você pode simplesmente fazer o download do arquivo a partir da internet. A segunda maneira, você pode projetar sua própria peça 3D. O software vai cortar a sua parte para cima em camadas. Você é capaz de criar uma peça de plástico, ou seja, qual for o seu material, em 3 dimensões. Antes de tudo, existem 3 tipos de impressoras: a modelagem por fusão e depósito, FDM, a sinterização seletiva laser, SLS, e a estereolitografia. Cada uma trabalha de um jeito diferente. Vamos saber como? Com a modelagem por fusão e depósito, ao depositar a matéria-prima, que normalmente é com filamento de plástico, o bico injetor da máquina aquece e puxa o filamento. O material derretido é depositado em camadas na base e logo depois a plataforma desce e permite a criação da próxima camada. Na sinterização seletiva laser, sua matéria-prima normalmente são as partículas de plástico ou metal. A câmara de impressão é preenchida com as partículas que foram niveladas pela própria máquina. Depois, um laser fusiona o pó formado e cria a primeira camada, e em seguida um rolo passa por cima da camada, depositando mais pó. Já com a estereolitografia, o material usado é resina líquida. Um recipiente é preenchido com a resina, que reage à luz ultravioleta. Em seguida, um laser de alta potência é projetado no líquido, criando uma camada. A plataforma central desce e a camada anterior é coberta com o líquido novamente. Existe também a Tree Doodler. Ela tem o formato de uma caneta e deixa você desenhar facilmente objetos em 3 dimensões, como a impressora, mas sem software, apenas à mão e usando a sua imaginação. Viu? Existem diversos tipos de impressoras, mas vocês sabiam que elas podem influenciar e muito na economia? Eu vou explicar para vocês também. Se esse produto 3D for indicado por outras e outras pessoas, mudará a forma de pensar das outras empresas e como elas são feitas. Exemplo: uma peça de um carrinho de bebê quebra e ao levar para consertar, esta peça poderá custar em torno de R$200. Agora, numa empresa que imprime 3D, esta peça custará R$40, o que valeria muito mais a pena e ajudaria de certa forma o meio ambiente. A fabricação de carros induz e muito na economia. Uma empresa chinesa criou o primeiro carro feito em 3D. O chassi do carro e os painéis de plástico, reforçados com fibras de carbono, foram feitos pela impressora 3D. Após a impressão, o veículo recebe um motor, bateria e suspensão. Este veículo demora 44 horas para ficar pronto. Se fosse produzido por uma indústria automobilística, sua produção poderia chegar a durar 30 dias. Além disso, esse carro dispensa álcool e gasolina, usando apenas a energia elétrica. A indústria da construção é uma das mais poluentes e ineficientes que existem. Com a impressão 3D, o desperdício é zero, os custos de transporte são reduzidos e tudo pode ser derretido e reciclado.
Isso pode revolucionar o modo como constroem as cidades. Em Amsterdã, uma gigantesca impressora 3D imprime pedaços de edifícios de até 3,5 metros, feitos com uma mistura de bioplástico e óleo vegetal. Os pedaços podem ser empilhados e conectados com peças de encaixar. Agora está sendo testada uma versão mais gigantesca ainda de uma impressora 3D, capaz de construir uma casa inteira em menos de 24 horas. Vocês viram o quanto que ela influencia na economia? Agora imagine isso na ciência. Vou ter que mostrar pra vocês, não. Fiquem aí. O que parece ser uma ideia saída direta de um filme de ficção científica é uma possibilidade plausível. Uma impresa 3D poderia ser usada até para alinhar matéria orgânica, desenvolvendo órgãos para transplante a partir de células selecionadas de um paciente. No momento, apenas ossos foram feitos e implantados. No momento, não estão podendo reproduzir órgãos vitais, pelo fato dos vasos sanguíneos serem muito pequenos e a impressora não conseguir alcançar, mas estão trabalhando nisso. No Japão, eles conseguiram imprimir objetos em 3D que são muito parecidos com os órgãos vitais. Esses objetos, eles facilitam muito na hora de treinar jovens médicos. De qualquer forma, quando esse objetivo for alcançado, basta apenas encontrar um hospital para que possa imprimir esses órgãos, diminuindo a espera por um órgão doado. Além disso, no Japão, há uma empresa que faz dados de um ultrassom. Eles digitalizam a barriga de uma mulher grávida e com a impressora 3D reproduzem o feto. A impressora vem ajudando também na criação de próteses. Normalmente, próteses comuns são muito mais caras e a compra pode demorar um pouco por causa da burocracia. Com materiais leves e baratos, podem ser feitas próteses tanto para os membros quanto para ossos. Pesquisadores estão usando impressora 3D que podem imprimir concreto para fazer substituições para partes de corais que foram danificadas. Os cientistas procuram as áreas mais danificadas e tentam fazer uma réplica através do computador e depois imprimi-las, ajudando a revigorar o meio ambiente. Normalmente, esses recifes levam milhares de anos para se reconstruir. Você viu o quanto que essa maravilha pode fazer na ciência? Agora me confessa uma coisa. Você é do tipo daquelas pessoas que não pode falar em comida que você já fica toda alegre? Então você vai adorar essa. Se liga só. Existe uma impressora 3D que cria comida doce ou salgada, cujo objetivo é promover uma alimentação saudável, com base em alimentos frescos. A impressora funciona como outra qualquer em 3D, a diferença do que sai no equipamento. Ingredientes em pastas, após terem sido triturados ou processados em cápsulas, por sua vez colocados na impressora. Os ingredientes estão crus e têm que ser cozinhados posteriormente. Existe também uma impressora que faz arte com comida, que dá pena de comer. Eu imagino o quanto que vocês devem estar apaixonados pela impressora 3D, assim como eu. Sendo que, como tudo no mundo, as impressoras 3D também têm um lado ruim, e eu vou explicar para vocês quais são elas. Assim como a impressora 3D pode criar objetos maravilhosos, como as próteses, ela também pode criar objetos perigosos. Nos Estados Unidos, conseguiram produzir uma arma de fogo completamente funcional. Agora, é preciso entender que o que faz uma bala ser disparada é a cápsula de pólvora que, ao ser ativada, explode, expelindo o projétil. Essa explosão gera um imenso nível de calor que pode derreter ou até mesmo explodir a arma impressa, causando mais dano ao tirador do que ao alvo. Isso vem preocupando as autoridades, porque já é complicado fiscalizar o porte de arma. Agora, imagine com as impressões sendo feitas dentro de casas. Outra questão que vem sendo debatida é a questão dos direitos autorais. Com a inserção futuramente das impressoras 3D domésticas, o controle sobre elas teria que ser invasivo. Será que a Disney permitiria imprimir um pequeno Mickey sem autorização? Outro ponto seria que, por conta das impressoras 3D, empresas sairiam no lucro, já que o custo sairá mais barato e a demanda será muito mais rápida, sendo que grandes demissões serão efetuadas, ocorrendo o desemprego. Então é isso, agora vocês sabem o que é uma impressora 3D e como ela vai mudar o mundo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!